Minha cunhada espalhou mentiras sobre mim na família, mas agora todo mundo sabe a verdade sobre as traições delas, eu disse, segurando as mãos dela. Você me conhece há 8 anos. Já me viu bêbada alguma vez? Já me viu agindo de forma estranha? Usando alguma coisa? Ela hesitou, e pude ver a dúvida começando a aparecer no rosto dela. Não, mas... A Fernanda disse que viciados são muito bons em esconder. E desde quando a Fernanda virou especialista em vícios? Perguntei, sentindo a raiva crescer no peito. Ela tem alguma formação na área? Trabalha com isso? Júlia ficou em silêncio por alguns segundos, processando o que eu havia dito. Ela disse que pesquisou muito sobre o assunto porque estava preocupada com você. Foi aí que tive uma ideia. Júlia, você tem o número do RH do hospital onde eu trabalho? Tenho. Por quê? Liga lá agora. Pergunta se alguma enfermeira chamada Marina Santos está com algum processo disciplinar em andamento, ou se já foi afastada por qualquer motivo relacionado a substâncias. Júlia hesitou, mas acabou fazendo a ligação. Eu podia ouvir a voz da atendente do outro lado explicando que não havia nenhum processo contra mim, que eu era uma funcionária exemplar, e que inclusive tinha acabado de receber uma promoção para supervisora do turno da noite. Quando ela desligou, o rosto dela havia mudado completamente. A dúvida que eu havia plantado estava crescendo. Marina, eu não entendo. Por que a Fernanda diria essas coisas se não fossem verdade? Essa é a pergunta de R$1 milhão, respondi, sentindo um misto de alívio e indignação. E é exatamente isso que eu preciso descobrir. Júlia me contou então toda a extensão das mentiras que Fernanda havia espalhado. Segundo ela, eu estava internada secretamente em uma clínica de reabilitação nos fins de semana. Que Daniel estava sofrendo muito, mas tentando manter a família unida. Que meus filhos, Mateus de 12 anos e Laura de 9 anos, estavam sendo cuidados principalmente pelo pai porque eu não tinha condições. O mais absurdo de tudo era a história de que eu havia perdido muito peso recentemente por causa das drogas. Qualquer pessoa com olhos na cara podia ver que eu estava com meu peso normal, mas de alguma forma, Fernanda havia conseguido convencer a família de que eu estava esquelética e tentando disfarçar com roupas largas. Ela até mostrou fotos suas de alguns anos atrás, quando você estava mais cheinha, e comparou com fotos recentes, dizendo que a diferença era gritante. Júlia me contou, com vergonha na voz. Lembrei que alguns anos atrás, eu realmente estava uns quilos acima do peso, e havia emagrecido de forma saudável com dieta e exercícios. Fernanda havia pegado essas fotos e distorcido completamente a narrativa, mas a mentira mais cruel de todas foi sobre meus filhos. Segundo Fernanda, eu havia chegado a desmaiar na frente deles por causa de uma overdose, e eles haviam ficado traumatizados, que eu não conseguia mais cuidar direito deles. Esquecia de buscar na escola, não fazia comida. Júlia, meus filhos estão bem, eles estão felizes, saudáveis, com boas notas na escola. Se você quiser, pode falar com eles agora, ofereci. Ela balançou a cabeça, já visivelmente abalada. Não precisa, Marina. Eu deveria ter desconfiado, deveria ter vindo falar com você antes. Por que não vieram? Perguntei, genuinamente curiosa. A Fernanda disse que você negaria tudo, que fazia parte da doença, que se confrontássemos você diretamente, poderia te levar a uma recaída grave. Era impressionante como Fernanda havia pensado em tudo. Ela havia criado um cenário onde qualquer negação minha seria vista como confirmação do problema. Era diabólico. Após Júlia ir embora, liguei para Daniel no trabalho e contei tudo. Ele ficou furioso, mais furioso do que eu já havia visto em anos de casamento. Essa mulher perdeu completamente o juízo, ele gritou no telefone. Como ela teve coragem de inventar essas coisas? E por que diabos ninguém veio falar comigo sobre isso? Provavelmente ela disse que você também estava negando ou tentando proteger, respondi, já conhecendo as táticas da Fernanda. Marina, a gente precisa fazer alguma coisa. Não podemos deixar isso passar. Ela está destruindo sua reputação, nossa família. Concordei com ele, mas ainda não sabia exatamente como confrontar a situação. Fernanda havia sido muito esperta, espalhando as mentiras de forma gradual e convincente. Não seria fácil desfazer todo o estrago que ela havia causado. Naquela noite, depois que as crianças foram dormir, Daniel e eu ficamos conversando até tarde sobre como abordar o assunto com o resto da família. Foi quando ele me contou algo que me deixou ainda mais furiosa. Marina, tem mais uma coisa. Na semana passada, meu irmão Roberto me ligou perguntando se eu precisava de dinheiro emprestado para suas contas médicas. Disse que a Fernanda havia comentado que os tratamentos estavam caros. Respirei fundo, tentando conter a raiva. Fernanda não estava apenas destruindo minha reputação. Ela estava manipulando a família inteira, fazendo com que todos se sentissem culpados e preocupados por algo que nem existia. Mas eu ainda não sabia que o pior ainda estava por vir. No dia seguinte, descobriria que as mentiras da Fernanda eram apenas a ponta do iceberg de uma pessoa muito mais sombria do que eu jamais imaginei. Depois de descobrir toda a extensão das mentiras que Fernanda havia espalhado, eu sabia que precisaria de provas concretas para desmascarar ela. Não bastaria apenas negar, eu precisava entender por que ela estava fazendo isso comigo e, mais importante, provar para a família que tudo não passava de uma farsa cruel. Foi numa sexta-feira que decidi começar minha investigação. Sabia que Fernanda trabalhava como recepcionista em uma clínica médica no centro da cidade, então resolvi dar uma passadinha lá durante meu horário de almoço. Não tinha um plano específico, apenas queria observar como ela se comportava no ambiente de trabalho. Quando cheguei à clínica, me posicionei no café da esquina, de onde tinha uma visão clara da entrada. Era quase meio-dia quando vi Fernanda sair apressada do prédio. O que me chamou a atenção foi que ela não estava sozinha. Um homem de uns 35 anos a acompanhava, e a intimidade entre eles era óbvia demais. Eles se beijaram ali mesmo na calçada, um beijo nada fraternal. Meu coração disparou. Roberto, meu cunhado, estava sendo traído bem debaixo do seu nariz, e aparentemente todo mundo sabia menos ele. Decidi segui-los discretamente. Eles entraram em um restaurante elegante a algumas quadras dali. Consegui uma mesa com boa visibilidade e fingi estar almoçando sozinha enquanto os observava. O comportamento deles era de um
um casal apaixonado, mãos entrelaçadas sobre a mesa, risos íntimos. Ela até limpou um pouco de molho do canto da boca dele com o guardanapo. Tirei algumas fotos discretas com meu celular, mas o ângulo não estava muito bom. Foi quando tive uma ideia que parecia coisa de filme, mas funcionou perfeitamente. Levantei como se fosse ao banheiro e, acidentalmente, derrubei meu celular próximo à mesa deles, com a câmera acionada gravando. Enquanto me abaixava para pegar o telefone, consegui ouvir uma parte da conversa que me deixou estarrecida. Não aguento mais ter que fingir com ele, ouvi Fernanda sussurrar. Roberto é tão bobo, acredita em qualquer coisa que eu falo. Relaxa, amor, respondeu o homem que depois descobri se chamar Marcos. Em breve você se livra dele e a gente pode ficar junto de verdade. Ainda bem que consegui desviar a atenção de todo mundo para aquela víbora da Marina. Ela riu baixinho. Agora ninguém está prestando atenção no que eu faço. Senti meu sangue ferver, mas consegui manter a compostura. Peguei meu celular, voltei para minha mesa e saí do restaurante como se nada tivesse acontecido. Mas por dentro estava uma mistura de raiva e euforia. Finalmente tinha algo concreto contra ela. Durante o resto da tarde no hospital, não consegui me concentrar direito no trabalho. Ficava pensando em como usar essas informações. Sabia que precisava de mais provas antes de confrontar qualquer pessoa da família. No final do expediente, decidi passar na casa da minha sogra. Sabia que Fernanda costumava ir lá todas as sextas depois do trabalho para ajudar com o jantar. Mais uma das suas encenações de nora perfeita. Quando cheguei, encontrei Dona Carmen na cozinha.